sobre você ter um cardápio inteligente. Cardápio inteligente e um cardápio enxuto. O que é ter um cardápio inteligente? Primeira coisa, né, gente? Hoje em dia, a gente precisa ter um atendimento bom para poder o cliente aí já ser, quando chega pra gente, o cliente já sentir que você é uma pessoa que entende daquilo que você faz, que você é uma pessoa que tem autoridade, que você é uma pessoa que sabe o que você está fazendo, né? Porque senão realmente aí você não vai passar credibilidade para o seu cliente. Então, a primeira coisa que você faz quando o cliente chega para você, geralmente, é a gente enviar um cardápio para o cliente. A gente não vai atender o cliente, né, falando no boca a boca, passando os sabores no boca a boca. Não, isso é falta de profissionalismo. Né? Então, se você quer fazer e vender o bolo estruturado e decorado, a gente precisa ter um cardápio, a gente precisa levar essa autoridade no nosso atendimento, né? Para realmente o cliente confiar em você e saber que você é uma profissional que entende daquilo que faz, né? Que você faz um bolo saboroso, um bolo bonito, um bolo gostoso, um bolo que vai parar inteiro lá na mesa de festa dele. E um cardápio é muito importante, né? A gente precisa ter um cardápio. Tem gente que tá começando e quer abraçar o mundo, né? Quer atender todos os tipos de cliente, quer atender todas as pessoas, só que não é bem assim que funciona, né? Porque quem quer agradar todo mundo, quem quer atender todo mundo, não atende ninguém, não agrada ninguém, né? Então a gente tem que saber para quem que a gente está vendendo, para quem que a gente quer atingir, qual é o nosso público, né? Que a gente quer atingir. Para a gente poder também elaborar aí o nosso cardápio, ter um cardápio enxuto e inteligente, né? Então, um cardápio inteligente é você trabalhar com poucas coisas e que dessas poucas coisas você consegue transformar em várias. Por exemplo, eu trabalho com uma massa branca, uma massa de chocolate, e da massa branca eu consigo transformar ela ali rapidinho numa massa de mirtilos, numa massa com outra coisa, com nozes, enfim. E aí, eu vou combinar essa minha massa com outros tipos com os recheios que eu quero, né? Então, eu vou trabalhar com um tipo de massa, com um método de preparo de massa. Eu não vou trabalhar com todos os tipos de massa que existem para agilizar aí a minha produção, né? Porque o cliente, muitas vezes, ele não entende os tipos de massa, né? Então, tem gente que quer colocar pão de ló, massa manteigada, massa chiffon, todos os tipos de massa no cardápio. E não tem necessidade disso, você vai trabalhar com um tipo de massa e vai trabalhar com as combinações de recheio. E também não precisa ser todas as combinações de recheio do mundo, né? Por quê? Porque senão você vai poluir o teu cardápio, vai ficar um cardápio confuso. E tem aquela coisa de cliente confuso não compra. Então, o teu cardápio tem que ter clareza, tem que ter uma organização, né? Como que você vai organizar o teu cardápio para o cliente chegar, ser um cardápio que vende, né? Um cardápio aí que o cliente bata o olho e veja que você é profissional, que tem tudo esclarecido ali, né? Que é fácil para ele e fácil para você. Um cardápio enxuto, você não vai deixar de vender, né? Pelo contrário, você vai agilizar o teu trabalho, vai agilizar a vida do cliente muitas vezes, né? Porque ele vai ter mais facilidade na escolha e vai fechar uma venda com você muito mais rápido. Por exemplo, eu quero ter todos os sabores de recheio, todos os sabores de bolo dentro do meu cardápio, para agradar todo mundo. Só que fica lá, né? O cliente que vem uma vez e compra um bolo teu saboroso, a próxima vez que ele voltar, ele vai encomendar, pode saber que é o mesmo bolo que ele vai encomendar, porque ele gostou tanto daquele bolo que ele vai querer repetir, né? Então a gente não precisa ir no um monte de sabores também. Né? E se eu quero trabalhar com um produto a mais, além do bolo no meu cardápio, eu trabalho com produtos que vão otimizar. Eu já vou poder aproveitar as mesmas coisas do bolo para oferecer outros produtos para o cliente. Então, por exemplo, eu utilizo a massa do bolo para fazer um bolo de pote, né? Com os mesmos recheios do meu bolo. Eu utilizo as massas com os recheios do meu bolo e faço lá os mini bolos, ou um cupcake, ou bolo em fatia. Então, a gente consegue trabalhar com outros produtos, com produtos aí do bolo também, né? Agilizando aí a nossa organização e a nossa produção. Então, a gente tem que ser inteligente, trabalhar de forma organizada e inteligente.